Hoje eu quero falar com vocês sobre ovelhas, ok? Vamos falar sobre ovelhas. Eu acho que a maior parte de nós somos pessoas de cidade e não temos convivência com ovelhas, ok? Mas é importante a gente entender como funciona a ovelha. É importante a gente saber um pouco mais sobre as ovelhas, porque a figura da ovelha é uma figura muito importante na narrativa bíblica. Narrativa bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento também usa a figura da ovelha. É algo super importante. Por isso, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre ovelhas. Eu não conheço muito sobre ovelhas, mas eu conheço um pouquinho, porque eu tive, por 2 ocasiões, tive a oportunidade de estar com ovelhas. Uma vez foi na Bolívia, várias vezes na Bolívia, e outra vez foi no Chile. E eu tive contato ali no habitat da ovelha, junto com o pastor de ovelhas. Estive ali conversando com eles. E também pesquisei bastante sobre as ovelhas e eu quero passar um pouquinho dessa ideia para você. Na Bíblia, nós encontramos que somos comparados com ovelhas. Nós somos ovelhas. E Jesus é o nosso pastor. Eu acredito que o tempo em que estamos vivendo, nesse mês de março do ano 2020, seja um mês onde, como nunca antes, precisamos ser ovelhas. E agora você vai entender por quê. Precisamos ser ovelhas. Precisamos ser ovelhas porque a ovelha tem características que fazem dela um animal especial. E por isso é comparado na Bíblia, nós somos comparados na Bíblia com ovelhas. E o Senhor é o nosso pastor. Então vamos lá. Para começar, eu quero contar para vocês algumas coisas que aprendi conversando com alguns pastores de ovelhas. A ovelha tem 2 características que fazem dela um animal super frágil. Em primeiro lugar, a ovelha não consegue se defender. Ok? A ovelha não consegue se defender, não tem garras como outros animais, não sabe lutar como outros animais. Ela é totalmente indefesa, ou seja, qualquer animal que vier atacá-la, ela não vai conseguir se defender. Outra característica da ovelha é que ela possui uma visão limitada. Especialistas dizem que a ovelha consegue enxergar mais ou menos até talvez 15 metros de distância na frente dela. Mais do que isso ela não consegue. E ela também não tem uma visão periférica porque ela não consegue enxergar de lado. Vocês perceberam que a ovelha tem as orelhinhas assim, né? Tem 2 orelhinhas, não é para cima como outros animais. As orelhas da ovelhinha são para o lado assim. Então isso não permite que ela tenha uma boa visão. Ela só consegue enxergar para frente. E mesmo enxergando para frente, ela não tem uma visão distante, apenas próxima, né? Então, essa é uma das características importantes que você precisa aprender sobre as ovelhas. Elas não conseguem enxergar a grandes distâncias e vêm tudo meio nublado. São meio míopes, ok? Outra característica das ovelhas é que elas têm um péssimo sentido de orientação. O GPS das ovelhas não funciona bem. Então, se você solta uma ovelha, ela simplesmente vai para onde ela vai. Ela vai indo. Mas ela não vai com um sentido especial. Não? Ela não vai com um sentido, ou seja, vou daqui, vou chegar lá. Ela não tem sentido de orientação nenhum. Se ela sai do curral das ovelhas, ela não consegue voltar. Se ela escapa um pouquinho do grupo das ovelhas, ela se perde totalmente. Então, as ovelhas têm esse problema. Elas não conseguem voltar. E agora veja só o que está escrito na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 40, verso 11. Isaías 40, 11 diz assim: Como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Deixa eu ver que está tendo um probleminha aqui. Volto a ler, Isaías capítulo 40, verso 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, o verso de Isaías compara a Jesus como nosso pastor, e ele nos guia pelo caminho no qual devemos andar. Pessoal, sabem que uma ovelha não consegue se guiar sozinha, ela não consegue olhar distante, então ela é totalmente dependente do seu pastor. Veja só que interessante. Outro tipo de rebanhos
o pastor vai na parte de atrás, guiando as ovelhas, guiando os animais aos gritos. Oh, oh, oh! Né? As ovelhas é diferente, o pastor não vai atrás gritando para os animais. O pastor vai na frente do rebanho, guiando as ovelhas. Por quê? As ovelhas não têm sentido de orientação, então precisam que alguém vá na frente para elas poderem ir atrás. O pastor vai na frente do rebanho e as ovelhas que têm uma visão curta apenas conseguem enxergar o pastor. Elas não vão ver onde estão. Elas vão ver o pastor que vai na frente e elas vão seguindo o pastor. As ovelhas não conseguem distinguir entre um pasto bom e um pasto ruim. As ovelhas não conseguem distinguir entre um lugar onde tem muita água e eles podem cair e se afogar. As ovelhas não conseguem voltar novamente para o aprisco, para a casinha delas. As ovelhas não conseguem saber onde estão os lugares. É tudo desse jeito. As ovelhas são totalmente dependentes do pastor para poder achar o seu caminho. Veja só o que está escrito em Ezequiel capítulo 34, verso 11 e verso 12. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então, o Senhor quer fazer isso com a gente. Ele quer buscar e procurar as ovelhas que estão espalhadas, as ovelhas que estão dispersas, juntá-las. E é isso que o pastor faz. Quando o pastor sai e deixa as ovelhas sozinhas, se de repente elas percebem algum perigo, elas saem correndo disparadas sem saber para onde estão, sem saber para onde vão. Elas saem correndo. E então, quando isso acontece, elas se perdem. O pastor precisa sempre estar reunindo as ovelhas. Agora, as ovelhas não têm uma boa visão, mas elas têm uma ótima audição e um ótimo sentido do olfato. Então, elas conseguem distinguir a voz do pastor. Quando o pastor chama, as ovelhas sabem que o pastor está chamando. Elas sabem quem é o pastor, conhecem o seu pastor. Então, o pastor fica chamando, as ovelhas vão atrás do pastor. Quando estão todas dispersas, o pastor fica chamando as ovelhas. E aí, então, as ovelhas vêm. Veja outras características das ovelhas comparadas com Jesus. João capítulo 10, verso 1 em diante. João capítulo 10. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o pastor entra pela porta e ele é a porta. Sabem que é interessante que quando eu conheci alguns rebanhos de ovelhas, o aprisco é como se fosse um amontoado de pedras, mas bem baixinhas, não tem nem meio metro a parede de pedra. Uma parede de pedra de mais ou menos meio metro em círculo ou quadrado. E sabe que só precisa ter meio metro porque as ovelhas não têm capacidade de pular meio metro. Elas têm as patinhas bem curtinhas, né? Então elas não conseguem pular essa pequena parede. Então é suficiente meio metro de pedras e aí elas ficam trancadas, elas não vão sair dali. Mas eu achei interessante que o aprisco das ovelhas não tinha porta. Não tinha porta. Então, o que acontece? O pastor me contou que à noite, o pastor leva todas as ovelhas para ali e o pastor se deita na porta. Ele é a porta, o pastor é a porta. Ele se deita na porta, garantindo que nenhuma ovelha vai sair por esse lugar. Então, o pastor se deita na porta e ele é a porta do aprisco. E ele fica ali à noite. Só que, na verdade, o pastor não consegue dormir à noite muito tempo. Cada tanto ele precisa estar acordando. Porque as ovelhas têm outra característica interessante. Se as ovelhas deitarem e virarem com as patas para cima, elas não conseguem se desvirar. Ela deita e não consegue voltar ao normal. Porque elas têm essa característica, elas são bem pesadas e têm as patinhas curtas. Então, às vezes à noite, elas dormindo ou brigando entre elas, acabam virando. E o pastor, a cada tanto, ele tem que fazer uma ronda entre as ovelhas e ir dando volta àquelas ovelhas que estão viradas. Se ele não vira as ovelhas morrem. Em poucas horas elas morrem porque o estômago fica pressionando o coração das ovelhas e elas morrem nessa posição. Vocês perceberam como as ovelhas são totalmente dependentes do pastor? O tempo todo dependentes do pastor. As ovelhas ficam o tempo todo
dependendo do pastor para comer, dependendo do pastor para dormir, para não morrer, para não se perder. É impressionante. É por isso que as ovelhas foram escolhidas para representar a gente, e o pastor é Jesus. As ovelhas nos ensinam uma lição importante. A ovelha não escolhe para onde ir. A ovelha não escolhe o que fazer. A ovelha segue. É isso que a ovelha faz. A ovelha escolhe seguir, porque ela aprendeu que a sua vida depende de seguir. Então as ovelhas são seguidoras. Elas aprenderam, reconheceram que sozinhas não conseguem achar o caminho. As ovelhas aprenderam que sozinhas não conseguem achar alimento. Sozinhas não conseguem voltar para casa. Sozinhas não conseguem se desvirar à noite quando se viram. Elas são totalmente dependentes do pastor. Por isso, as ovelhas seguem o pastor por onde quer que ele vá. E conhecem a voz do pastor. Elas sabem, pode aparecer 3 ou 4 pastores diferentes, mas elas conhecem a voz do seu pastor, porque a vida delas depende totalmente de seguir o pastor. Bom, você sabe que a aplicação espiritual é profunda e está muito clara nesse momento. Nós somos totalmente dependentes do nosso pastor e precisamos seguir o nosso pastor. E sabem que nós somos ovelhas teimosas. Quando aparece o problema, quando aparece a dificuldade, nós já queremos sair correndo em qualquer direção. Não sabemos para onde, mas na direção que o nosso coração chama. Então achamos que sabemos o caminho. Achamos que temos a solução. Achamos que podemos vencer os problemas, as dificuldades que se apresentam. Mas a verdade é que não sabemos. Não sabemos para onde ir. Não sabemos nos alimentar sozinhos. Dependemos do nosso pastor. Dependemos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que o verso de João capítulo 10 continua falando assim. Para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as ovelhas pelo seu próprio nome e as conduz para fora. O pastor passa tanto tempo com as ovelhas que ele passa a dar nome para as ovelhas e a conhecê-las cada uma. Quando a gente olha com os olhos leigos, a gente olha e parece que todas as ovelhas são iguais. Mas o pastor conhece cada ovelha. Ele sabe a característica, qual é a característica física de cada uma. Ele conhece as suas ovelhas. E a mesma coisa Jesus. Jesus conhece cada um de nós. Jesus sabe pelo qual nós estamos passando nesse momento. Jesus conhece a sua vida mais do que ninguém. Por isso, ele é capaz de guiar você para o caminho que você precisa ir. E pode existir pessoas que não te conhecem direito. Talvez você pode pedir conselhos para muitas pessoas, mas ninguém vai te conhecer assim como Jesus, o nosso pastor. Ele te conhece perfeitamente. Mas aqui fala também que as ovelhas conhecem o pastor e ouvem a voz do pastor. E então o que faz o pastor é, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, estou lendo em João capítulo 10, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Então a ovelha aprendeu a escutar, conhecer a voz do pastor. Sabe, tem muita gente que não conhece ainda a voz do pastor. Estou me referindo a Jesus. Tem muita gente que ainda não conhece a voz de Jesus. Sabe, para você conhecer a voz de Jesus, você precisa passar tempo com Jesus. Você precisa estar na presença de Jesus todos os tempos. Quanto mais você estiver com Jesus, mais você vai reconhecer a voz de Jesus. Mais você vai conhecer o seu pastor. Se você ouve, na verdade, nesse momento, existem muitas vozes chamando. Existem muitas vozes que estão falando para você, venha, venha, estou te chamando. Muitas vozes. Mas como reconhecer a voz do pastor? Sabe, nesse momento existem vozes que te chamam e talvez não são as melhores vozes. Com certeza existem muitas vozes que estão chamando você que não são as melhores. Existe apenas uma voz que é a voz do pastor verdadeiro. Como fazer para reconhecer essa voz? E a resposta é, tem que passar tempo com Jesus. Se você não passar tempo com Jesus, quando Ele chamar, você não vai reconhecer a sua voz. Você precisa passar tempo com Jesus. Você precisa passar tempo estudando a palavra de Jesus.
Você precisa passar tempo orando. Você precisa passar tempo indo em contato com a natureza, olhando para as árvores, para as flores, para o céu e sentir a voz de Jesus. Quanto mais tempo você passar com Jesus, mais você vai ouvir a voz dele. Será mais fácil reconhecer. E quando ele te chamar, você vai segui-lo. Veja só. Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando fixamente para Jesus, falam outras versões. Com olhar fixo em Jesus. Esse é o segredo. Porque ele é o autor da fé. O que significa isso? Que a fé não é algo que nós produzimos, a fé é algo que recebemos de Jesus. Portanto, quando olhamos fixamente para Jesus, então recebemos fé e todas as virtudes que são necessárias em nossa vida. Então você precisa prestar atenção para ouvir a voz de Jesus e prestar atenção para estar olhando fixamente para Ele. Assim como as ovelhas. As ovelhas não conseguem enxergar grandes distâncias, mas elas conseguem enxergar o pastor. E elas confiam totalmente que o pastor vai levar elas por pastos verdejantes. Elas confiam totalmente que o pastor vai levar elas para águas tranquilas. Elas confiam totalmente a sua vida nas mãos do pastor. Se não tem pastor para guiar, as ovelhas se perdem. Se não tem Jesus na sua vida, você vai se perder. Sabem, queridos, quando chegam momentos difíceis como o momento em que estamos vivendo agora, momentos de desespero, momentos em que pessoas estão ficando doentes, pessoas estão morrendo, pessoas estão trancadas em casa, pessoas estão com medo, pessoas estão querendo ouvir de Deus. Nesse momento, como nunca antes, é necessário que saibamos seguir o pastor. Temos que aprender a seguir o nosso querido Jesus. Temos que aprender a ouvir a sua voz e olhar fixamente para Ele para não perder o nosso rumo. E sabe, o nosso problema é o que está escrito no livro de Lucas, capítulo... Deixa eu pegar aqui. Peguei aqui a anotação. Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23 diz assim. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim... Conhece esse verso, verdade? Se lembra? Se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e então siga-me. Sabe, o sistema de marketing de Jesus é muito estranho. É muito diferente do que a gente está acostumado. Os líderes hoje têm um discurso diferente. As pessoas que querem ter seguidores têm um discurso diferente. Geralmente oferecem benefícios para as pessoas. Olha, se você me seguir, se você fizer o que estou falando, você vai ter isto, vai ter aquilo, sua vida vai melhorar, você vai... Não, Jesus não é esse tipo de pessoa. Jesus não é esse tipo de coach. Jesus fala diferente. Ele fala assim: se você quiser me seguir, tudo bem, mas eu vou te ensinar o que significa me seguir. Eu vou te ensinar como é me seguir de verdade. Fala assim: em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Em segundo lugar, tome cada dia a sua cruz e então siga-me. O que significa negar-se a si mesmo? O que significa negar-se a si mesmo? Deixa eu te contar algo que vai te ajudar a entender melhor, ok? Uma vez eu estava em casa dos meus sogros, jogando videogame. Eu não lembro exatamente qual videogame era, mas era um videogame de passar de fases, né? Você tinha que ir lutando contra os soldadinhos pequenininhos, de repente no final chegava o grandão que tinha que derrotar, e se você derrotava o grandão, você passava para a próxima fase. E aí então eu estava jogando videogame e com o controle ali, e eu não sou bom em videogame, confesso, e eu toda vez eu perdia. Não conseguia passar de fase. Aí chega meu cunhado e fala assim: Gabriel, me dá o controle aí que eu passo para você essa parte difícil do grandão no final, e aí você continua na próxima fase que vai ficar um pouquinho mais fácil. Beleza, aí eu passei o controle para meu cunhado. Ele passou a parte difícil, e aí eu falei assim: beleza, agora eu consigo. Aí eu peguei o controle e continuei jogando. Mas claro que não consegui. Rapidamente fui derrotado, e uma vez e outra vez. Aí meu cunhado falou assim: me passa o controle que eu passo para você. Eu falei: não, eu consigo, eu faço. E eu tentando uma vez, outra vez, e não consegui. Aí finalmente entreguei para ele. Mas assim que ele passava a parte difícil, eu já pedia de volta, né?
E sabem que esse dia, jogando videogame, aprendi uma coisa importante sobre a minha vida espiritual. Eu imaginei que Deus é como se Deus estivesse olhando para a gente e perguntando assim: e aí, como está indo? E aí a gente com o controle da nossa vida, né? A gente controlando a nossa própria vida. Oh, Senhor, estou indo bem, estou controlando aqui. Mas a gente, na verdade, não consegue fazer isso direito. A gente pega e toda vez dá errado. Se tentamos controlar nossa própria vida, toda vez dá errado. E aí eu, tentando passar as dificuldades da minha vida, as provações da minha vida, eu mesmo controlando a minha própria vida e toda vez sou derrotado. Então um dia olho para Deus e falo assim: Deus, toma o controle da minha vida, assume o controle da minha vida e passa essa parte difícil, essa fase difícil da minha vida. Aí vem Deus, pega o controle da minha vida e Deus faz assim, pup, pup, e pronto. Deus é muito bom nisso. Deus é muito bom em controlar nossa vida e nos levar para o lugar onde precisamos ir. E Ele passa a parte difícil da minha vida. Aí eu olho para Deus e falo assim: uau, legal, passou a parte difícil. Me devolve o controle que eu continuo. É isso que a gente faz. Me devolve o controle que eu continuo. E aí Deus fica pensando assim: mas estava tudo dando certo. Tem certeza que você vai querer reassumir novamente o controle da sua vida? E eu falo: sim, eu vou controlar, eu consigo, eu sou bom, eu sou capaz, eu me esforço, eu vou me esforçar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu vou conseguir. E aí eu vou lá, controlando a minha vida, continuo controlando a minha vida com controle, para aqui, derrotado, tento de novo, derrotado. Aí eu olho para Deus e falo assim: Senhor, você pode me ajudar um pouquinho aqui? Então, não está dando certo? Assume o controle da minha vida nessa parte difícil novamente. Aí vem Deus, toma o controle da minha vida, passa novamente pela parte difícil. Aí eu olho para Deus e falo assim: legal, agora me devolve que eu continuo daqui para frente. E eu imagino Deus olhando para a gente e pensando: quando será que Ele vai aprender que o que Ele precisa fazer é deixar o controle na minha mão? Quando Ele vai aprender que o que Ele precisa fazer é deixar para sempre o controle da vida na minha mão? Sabe, é isso que significa negar-se a si mesmo. É isso que Jesus está pedindo. Jesus fala assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, tudo bem, mas precisa passar o controle da sua vida nas minhas mãos. Ou seja, negue-se a si mesmo, renuncie ao controle da sua vida. Só que o mundo está cheio de um discurso diferente. O discurso do mundo é o seguinte: você consegue, você é capaz, você tem força dentro de você, apenas seja você, você vai conseguir, você vai em frente. Esse é discurso motivacional que nos leva a acreditar que nós podemos, que somos capazes. Então vem Jesus e fala assim: você não é capaz. Me entrega o controle da sua vida que eu faço por você. Mas a gente insiste em tomar as nossas próprias decisões. Insistimos em seguir com o controle da nossa vida. Por isso Jesus fala: se alguém que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e então siga-me. Sabe qual é a cruz que Jesus está falando para a gente tomar? A cruz que Ele foi crucificado. A cruz na qual Ele venceu a vitória sobre o pecado. Essa cruz, Jesus fala assim: tome essa cruz que eu já carreguei, e essa cruz que eu posso levar por você, tome essa cruz, e então siga-me. E o que a gente precisa tomar é uma cruz onde já foi alcançada a vitória. Quando a gente fala cruz, o pessoal fala assim: levar a cruz é o problema, é a esposa, é o esposo, é os filhos. Não, não é essa cruz. Quando fala cruz, não se trata de problema, de aflição, de tristeza. Não é algo pesado. A cruz de Cristo é o local da vitória. A cruz de Cristo é o local onde ficou selada, garantizada a minha salvação e a tua salvação. Quando Cristo te pede para levar todos os dias a cruz, significa que todos os dias você precisa lembrar do sacrifício que Ele fez por você. Negue-se a si mesmo. Entregue o controle da sua vida a Jesus e então leve essa cruz de vitória. Leve essa cruz onde Cristo garantiu a vitória por você. E o terceiro passo de Jesus é: agora siga-me. Que impressionante esse Jesus. Como amo meu Jesus. Ele é maravilhoso. O sistema que Ele usa para nos atrair é impressionante.
Jesus não vem chegando assim, botando uma corda no pescoço e falando assim, você vai me seguir, você vai ir para onde eu quiser. Não, não. Jesus fala assim, é o seguinte, se você quiser me seguir, tudo bem. Mas eu vou te dar uma recomendação. A melhor coisa para você me seguir é você ser ovelha. Ou seja, não confie no seu próprio sentido de orientação na vida. Desista de querer controlar a sua própria vida. Confie em mim, que eu vou te guiar para pastos verdejantes e para águas tranquilas. E se você confia e você entrega o controle da sua vida a Deus, então você segue a Jesus. Você segue a Jesus. E Ele te leva por caminhos impressionantes. Ele te leva para os lugares onde a sua vida precisa ir. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo mais você vai insistir em continuar controlando a sua própria vida? Quanto tempo mais você vai insistir em ser o dono da sua própria existência? Quanto tempo mais? Quem você acha que tem mais sabedoria para guiar a sua própria vida? É Deus ou é você mesmo? Responda seriamente. Responda sinceramente essa pergunta. Você quer continuar a sua vida do jeito que você vai levando, com as decisões que você faz, com os planos que você faz, com os sonhos que você tem? Ou você gostaria de entregar isso a Deus e falar assim, Senhor, a partir de agora, os meus sonhos quero que sejam os teus sonhos. Os meus planos quero que sejam os teus planos. Os meus caminhos quero que sejam os teus caminhos. Senhor, eu sou ovelha e o Senhor é o meu pastor. Eu me entrego totalmente para ser dirigido por Ti, Senhor. A partir de agora, não dirijo minha própria vida. A partir de agora, sou ovelha. A partir de agora, eu Te sigo, Senhor, por onde quer que Tu fores. E sabe qual vai ser o resultado disso? O Senhor te vai guiar, vai te levar para o lugar onde há alimento. Existem pessoas muito aflitas nesse momento. O mundo está mudando, o mundo está em crise. Nós não sabemos o que vai acontecer o mês que vem, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Esse ano, as coisas não são como planejamos. E você pode estar pensando, o que vai acontecer semana que vem? Se você é uma pessoa que trabalha de forma autônoma, nesse momento eu posso sentir que você está desesperado. E você está se perguntando, o que vai acontecer com a minha vida? O que vamos comer? O que vamos vestir? E então chega Deus e fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se você está ansioso e preocupado pelo que comer, pelo que vestir, pelo dia de amanhã, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Esse é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele está querendo guiar a nossa vida, está querendo acompanhar-nos e levar-nos para a pátria celestial. Sabem, tudo isso aqui que estamos vivendo são momentos difíceis, mas logo tudo isso vai passar. Porque a Bíblia está escrito na Bíblia que logo teremos um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais tristeza nem dor. Porque as coisas velhas são passadas e eis que tudo se faz novo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus gosta das coisas novas. É o Deus da renovação. E Ele está querendo renovar a tua vida e te levar para um lugar renovado. E agora eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui gostaria de ser ovelha? Coloca aí a sua mãozinha. Faz um sinal ali no chat. Quem gostaria de ser ovelha? Quem gostaria de se colocar nos braços do pastor? Quem gostaria de ser guiado totalmente na sua vida pelo pastor? Quando passamos por momentos difíceis como aquele que estamos passando nesse momento, precisamos de um pastor guiando a nossa vida. Quando passamos por dificuldades como a que estamos passando agora, precisamos de alguém que se levante e seja o nosso guia. Esse alguém não são os líderes dos nossos países, não são os políticos. Esse alguém não são os cientistas que podem trazer uma notícia sobre cura. Não é uma pessoa, não é um ser humano, não é um líder. Não é esse alguém que pode guiar-nos para passar por esse momento difícil da nossa vida. É Cristo Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz para mostrar-nos seu grande amor. E sabe, quero terminar com essa ideia.